E aí, galerinha, tudo bem? Gostaram da aula passada? O vídeo foi curto mesmo, 10 minutinhos. Vamos continuar com esse projeto de tentar trazer vídeos aí de 10 minutos no máximo, beleza? Vamos para a nossa luta. Aqui a gente tem pouco tempo, não podemos perder nem um minuto. Galera, para quem não lembra, a aula passada a gente começou a falar de Roma Antiga. E aí eu fiz uma introdução do que é Roma, ou do que foi Roma no caso, né? Hoje a gente vai continuar esse projeto. Só que antes de ver conteúdo novo, você precisa lembrar das fases. É crucial você lembrar dessas fases. Professor, não lembro não, pois vamos lá. A primeira fase é justamente a fase da monarquia. Roma Antiga, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é justamente a monarquia. A segunda fase é chamada de república. E a terceira fase é o tal do império. Então tá aí as 3 fases da Roma Antiga. Inclusive, isso aí foi questão na atividade da semana passada. Hoje, nós vamos ver a monarquia. O objetivo da nossa aula hoje é ver essa primeira fase. Professor, só a monarquia? Só. De boa. Beleza? E aí? Falei também na aula passada quem mandava em cada uma dessas fases. Vocês lembram da monarquia? Lembro, professor. A monarquia, o senhor falou que quem manda é o rei. Isso mesmo. Quem manda na monarquia é o monarca, ou seja, o rei. O rei, o primeiro rei de Roma, realmente foi um cara chamado Rômulo. Professor, foi aquele criado pela loba, de acordo com a lenda, sim. Professor, mas isso é verdade? Pessoal, isso é uma lenda, né? Que aí acredita quem quiser. Sabemos, por arquivos históricos, que realmente o primeiro rei de Roma foi um cara chamado Rômulo. Se ele foi criado por uma loba, aí já é outros 500, é outra história para ser contada. Beleza? E aí? A sociedade romana, ela era dividida basicamente em três estamentos. O primeiro aí, lá no topo, são os chamados patrícios. Professor, os patrícios, sim. Os patrícios, eu vou até colocar em maiúsculo para você não esquecer, eram os ricos. Eram eles quem mandavam em Roma. Então, tá aí os patrícios. É só lembrar das patricinhas, né? As riquinhas. Lá em Roma, quem estava no topo, os ricos, os bem-nascidos, as elites, eram os patrícios. Beleza? Quem não era rico e também não era escravo, era chamado de plebeus. Se você não era da elite e nem era escravo, então você era considerado um plebeu. Então, para ser um plebeu, você nem pode pertencer à elite, ser patrício e muito menos ser escravo. Você é um plebeu. Beleza? É como se fosse aí a classe média de hoje em dia. E, por último, nós temos justamente os escravos. Então, tá aí os 3 estamentos da sociedade lá em Roma Antiga: patrícios, plebeus e escravos. Você precisa saber como é que eu faço para ter escravo. Como era que lá na Roma Antiga alguém conseguia ter escravo. Inclusive, isso é uma questão aí da atividade de você dessa semana. Professor, como é que faz, hein? Moleza. A principal forma de conseguir escravo é por meio de guerra. São os chamados prisioneiros de guerra. Então, ia acontecer as guerras. Se você ganhasse daquele povo, aqueles que conseguiram sobreviver
o seu ataque, automaticamente viraria os seus escravos. São os prisioneiros de guerra. Eu vou destacar aqui, ó, com um asterisco, porque essa era a principal forma de ter escravo. Então, se eu quero ter muito escravo, eu vou ter que fazer muitas guerras. Quanto mais guerra eu ganhar, mais escravo eu vou ter. Tranquilo, né? A outra forma era por meio de dívidas. Eita, professor. Pois é. Se você pegar uma máquina do tempo e voltar lá na Roma Antiga, não vai ficar devendo não, viu? Ah, professor, mas você é caloteiro. Faça isso não. Porque quem devia e não conseguia pagar, virava escravo. Dívidas. E uma terceira forma, você podia comprar escravos. Existiam aí os mercadores de escravos, pessoas que vendiam escravos. Se você precisasse de escravo e não fosse para a guerra, ou não tivesse ninguém lhe devendo para virar escravo, você poderia comprar desses mercadores. Beleza? De boa, né? Lá na monarquia, começa aí um fight. Peia, porrada de quem? Patrícios versus plebeus. Eita, professor. Olha aqui, ó. Lembra? Patrício, vou até destacar aqui, ó. Patrícios versus plebeus. Professor, por que que essa galera tá brigando? Pelo motivo de sempre. Poder. Só que aí, cara, você tem que saber qual é esse poder. Eu posso estar falando do poder religioso, que não é o caso. Eu posso estar falando do poder econômico, que não é o caso. Todos sabemos quem manda são os patrícios, economicamente. Estamos falando do poder político. Ou seja, os plebeus também querem ter esse poder político. Os patrícios vão aceitar isso? É claro que não. E aí começa esse fight, essa briga entre patrícios e plebeus. Qual é o resultado? O resultado de tudo isso é fraqueza. Fraqueza. Quase não sai. Ou seja, os romanos, diante dessa briga, vão ficar fracos. E se você fica fraco, você vira o quê? Um alvo. Já falei isso até quando eu expliquei lá a Grécia Antiga. Você vira um alvo. E se você está fraco, virou um alvo, você acaba sofrendo o quê? Invasões. Invasão. Ou seja, os romanos vão ser invadidos por um povo chamado etruscos. Os etruscos eram uma civilização daquele momento que vai aproveitar esse momento de fraqueza de Roma e toca o pancadão. Ou vamos me invadir ou vamos me invadir. Logo depois, os etruscos tocaram outro sucesso. Tá dominado, tá tudo dominado. Então, os etruscos conseguiram invadir e dominar Roma. Beleza? Com o tempo, com o passar do tempo, os romanos vão conseguir expulsar os etruscos. Patrícios e plebeus vão parar de brigar, vão se unir para expulsar os etruscos. E eles conseguiram isso. Quando há a expulsão dos etruscos, há aí a morte da monarquia, morreu a monarquia, e há o nascimento da república. Morre a monarquia, nasce a república. A república é justamente o conteúdo da nossa próxima aula. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.